Boa noite, anfitriões e anfitriãs. Estamos ao vivo aqui de Floripa para mais um Papo de Anfitrião, começando pontualmente às 19 horas de quinta-feira, como já é de hábito aqui com as nossas lives. E hoje vai ser um papo de tirar dúvidas, de conversar com os anfitriões. A gente tem alguns temas que a gente vai tratar e para isso eu vou chamar já aqui o meu sócio, que já vai participar com a gente. E aí, João? Então, semana de feriado, né? Temos Sim. bastante movimento aí na ilha. O pessoal é realmente chegando e chegando em bastante volume. Vamos ver o que vai ser, né? Mas eu não vou dizer que não é mais surpreendente, porque a gente já esperava. viu isso em outubro, né? Sim. E a gente sabia, né? A gente tá vendo as reservas entrando, tá entrando muita reserva. Ocupação, acho que batemos 100% de novo esse fim de semana, né? Tá bem Não sei se tem próximo. algum vazio ainda, Se não tiver em Então, 100, tá bem próximo. vai estar cheia. Então, acho que assim, o primeiro assunto que eu queria trazer aqui para a pauta, para nossa conversa, nosso papo de anfitrião, é um assunto, fazer uma confissão aí para a galera, na verdade. Não chega a ser uma confissão, mas é uma admissão. Essa semana a gente perdemos um cliente proprietário. Assim, a gente viu que teve alguns aspectos ali do atendimento que realmente a gente poderia ter feito melhor, mas foi legal a gente receber alguns, assim, no sentido de receber alguns feedbacks também, assim, algum retorno do proprietário para a gente entender também o que não deu certo, né, o que deu certo. A gente sabe que a gente não é perfeito, ninguém é perfeito, assim como a gente sabe também que diferentes clientes se adequam ou esperam diferentes níveis de serviço, tipos de serviço. Então, é sempre um aprendizado para a gente tentar entender se o que a gente está fazendo está de acordo com o que a gente está vendendo e se o que a gente está se propondo a fazer, a gente realmente está executando da melhor forma, né? Então, acho que eu queria meio que abrir a conversa por aí e depois eu vou levar para um outro caminho ainda, mas e ver aí de ti quais são as tuas impressões com relação a isso. Bom, Marco, eu tenho duas impressões. Uma é do que nós fazemos, né? E do outro é como nós fazemos. O que nós fazemos é o que a gente se propõe a fazer como empresa e como negócio. A grande verdade é que para tu administrar uma casa no Airbnb, tem diversas coisas que tu pode fazer. E tu não vai fazer todas sempre, tu vai fazer algumas, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, não é o caso desse cliente, mas alguns clientes que são pessoas jurídicas, por exemplo, vão valorizar muito que tu consiga ter uma organização de notas fiscais, organização de documentos, que vai fazer essa pessoa conseguir abater imposto de renda no fim do mês. Enquanto o cliente, pessoa física, às vezes, ele vai valorizar muito mais que tu consiga ter o contato com o jardineiro dele para tu agendar tudo para ele. Tem várias coisinhas diferentes que um cliente vai ter interesse e o outro não. Então tem várias atividades que a gente pode fazer e a gente tem que escolher quais a gente faz, né? E essa é uma questão que sempre fica. O que nós vamos nos propor a fazer como empresa, né? Eu me questionei muito depois de perder esse cliente disso. O que a gente realmente quer estar entregando, né? A gente não conseguiu entregar várias coisas que esse cliente queria. Sim. Porque a gente simplesmente não é que a gente estava fazendo mal, a gente nem estava fazendo o que ele queria que a gente fizesse, né? É isso que eu senti. E aí, eu acho que esse é um lado, e aí eu queria entrar num mais específico, assim, que daí eu acho que vai ficar mais relevante também para quem é anfitrião de Airbnb. Um dos feedbacks que eles nos passaram, e que até para mim foi bem interessante, foi a questão de jogo de cintura nas vendas, na venda de diárias para hóspedes. Assim, né? Então foi uma coisa que o cliente esperava que a gente devia ter mais flexibilidade na hora de negociar com os hóspedes. Foi a forma que eu entendi, pelo menos, né? Que a gente basicamente fosse mais flexível, tal, abrisse mais exceções para poder fechar mais negócio com relação a valores e atender demandas especiais e tudo mais, né? E para mim foi interessante isso, porque quando eu olhei o calendário desse cliente em particular, eu vi que a gente estava com o calendário 100%, praticamente 100% de ocupação desde o começo de junho até o dia 15 de dezembro. Mas eu acho que a percepção talvez tenha sido com relação à a forma como a gente realmente adere a certas regras, né? A gente adere a certas políticas e tem certas políticas que realmente a gente não abre mão.
né? Assim como quando a gente define valores, a gente se define valores em cima de uma experiência que a gente tem de tempo, né, de época do ano e de tempo, duração de dia, de estadia e tudo mais. E também, muito raramente a gente abre mão, porque a gente acredita que o que a gente faz é o que, pelo menos do nosso conhecimento, é o que vai dar mais resultado, né? É, E o que eu aí? percebi muito era isso também. Só que são duas questões. O valor, primeiro, a gente tem essa política, a gente aprendeu ao longo do tempo a trabalhar assim. A gente define o valor padrão e descontos padrão para estadias de, vamos dizer, 15 dias e um mês. A gente dá o desconto para essa estadia e dá esse desconto, ponto. Se a pessoa vem negociar, a gente já diz que não no começo e nem abre o jogo. Isso é uma estratégia. Se a gente não está aberto a negociar, a gente vai fechar muito mais diárias sem desconto, porque a gente só vai fechar por aquele preço. E se não estiver fechando, a gente não vai negociar a diária. O que a gente vai fazer, a gente vai baixar o preço. Então é assim que a gente trabalha sempre, né? Esse que é um negócio que eu acho que ficou pegando, né? É uma diferença. Quem trabalha mais pessoa física, vamos dizer, costuma não ter essa percepção aí de negócio, de o quão prejudicial pode ser dar desconto, né? Abrir exceções assim. A gente Sem tem falar. algumas experiências também com relação a perfil, né? Também tem isso. Não que seja regra também, mas a gente meio que usa esse momento de negociação ali na plataforma, na Airbnb, de troca de mensagem e tal, para começar a estudar o perfil do hóspede que a gente vai receber. Então, tem esse lado também, às vezes, de não ser tão flexível para a gente trazer hóspedes que estejam mais alinhados com o que a gente está se propondo a fazer, né? Teve algumas experiências aí, principalmente no começo da empresa, de às vezes começar a ceder, né? Ceder a certas demandas durante esse período de pré-reserva ou logo depois da reserva, e aí depois se arrepender, porque acaba trazendo um perfil de hóspede que É mala, basicamente. traz muita demanda, né? Durante a estadia também e tal. O cara que ele começa a negociar contigo no valor e ele continua a negociar contigo depois. Ele sempre quer uma coisa a mais, né? Pô, eu queria tal coisa. Pô, eu queria tal coisa. E o tom desse cara não é geralmente um tom de, pô, será que tu teria um negocinho pra me emprestar? É um tom de, não, cara, eu vou fazer um macarrão hoje, eu preciso de uma panela grande. Tipo, eu preciso, sabe? Tipo, daí se tu não trouxer um negócio pra ele, ele não vai sentir que tu não fez um favor, ele vai sentir que tu não fez a tua obrigação. Não que seja ruim atender a demanda do hóspede, mas esse tipo de cliente traz uma exigência a mais e paga a menos, né? Então, Sim. até que ponto que vale, né? E como eu falei, não é uma generalização, assim, eu acho que é normal pedir um descontinho, eu também peço desconto nas coisas, todo mundo, acho que quase todo mundo pede, mas é assim, é tu perguntar, tem, não tem, tá, beleza, se não tem, paciência, eu acho que daquele momento em diante a pessoa pode escolher o que ela quer fazer. Se ela vai ficar com aquela opção, aquela primeira opção, ou se ela vai partir para uma outra opção. Tem essa questão de selecionar perfil, né, a partir desse momento de negociação. É uma coisa que a gente, ao longo do tempo, realmente enrijeceu a nossa política para meio que filtrar, né? Filtrar os hóspedes. Acho que isso é uma coisa. A outra coisa é como assim também, poxa, né, dar desconto de acordo com o tempo da reserva, né? Se é uma reserva bem longa, tudo bem. Se é uma reserva curta, por que eu vou dar um desconto para uma reserva de 3 noites, 5 noites, não sei, né? Numa época de super alta demanda, virada de ano, por exemplo, né? Também tem isso, tem um momento, né? Mas o que eu acho, Marcos, que esse cliente específico queria mais, que sentia mais falta, não foi nem a questão do preço, tá? Eu sinto que é a questão de acomodar necessidades do hóspede. Sim. Então, a casa é para, vamos dizer, exemplo, a casa é para 2 pessoas, 4 pessoas. Ah, eu tenho um bebê e uma tia, eles podem ir junto. Nossa política também. Lotação máxima é o número de camas da casa, não tem que levar colchão, nada disso. Número máximo. Esse cliente já via que fecharia mais negócio se tivesse essa flexibilização, né? Outro exemplo, animais de estimação, o que mais? Tem vários exemplos nesse sentido, assim. Ah, tu me consegue tal coisa para hospedagem? Depois tu tem que comprar uma coisa, um móvel esse, levar na casa para pessoa, consegue tal coisa? A gente, em geral, não atende esse tipo de pedido. A gente atende só quando está na política. E esse proprietário tinha o entendimento de que a gente devia atender. E assim, normal, acho que o entendimento dele, sabe? Eu acho que, na verdade, até assim, é uma coisa que ele queria um serviço mais personalizado. O nosso serviço não é tão personalizado. Ele é mais serviço de escala. É mais para muitas pessoas. Então a gente quer atender bem investidores, pessoas que têm vários imóveis e estão interessados em rentabilidade em geral, né? Aquele cliente que queria algo mais para ele, mais personalizado. E a gente realmente não pode atender. Isso foi a falha, eu acho.
a gente tem políticas assim mais estritas também, porque a gente tem que saber o que fazer em todas as situações, né? A nossa equipe está treinada para não aceitar pet, não aceitar exceção. Ele queria que a gente fosse lá, conhecesse o que ele aceitava ou não e fizesse. Justo, mas a gente não conseguiu atender. E eu acho que tem... E aí é a questão realmente de quem atende em maior volume, né? Que é o nosso caso, tem certas personalizações que realmente são complicadas, né? Eu vejo assim, ao mesmo tempo que essa semana perdemos esse cliente, a gente começou a anunciar uma casa, que é uma casa da minha família, casa dos meus pais, onde eu passo o verão desde meus 3 anos de idade. O que acontece? Eu vejo esse lado, né? Que, poxa, é óbvio que essa casa, que é uma casa que eu tô lá, né, há 35 anos, 36 anos, eu tenho um conhecimento muito mais profundo do entorno, do que a casa oferece, não oferece, o que é legal na casa, o que não é, do que um imóvel que eu estou pegando para administrar, que eu não tenho essa vivência. Isso é natural, né? E eu acho que um dos pontos que é importante de se entender quando a gente vai ter um serviço profissional, um serviço que não é personalizado, vamos dizer assim, né? Que é um pouco mais padronizado, né, em várias propriedades diferentes, é que vai existir vai se perder alguma coisa, né? Vai se perder esse toque do anfitrião, que é o dono da casa, que vivenciou aquele espaço e que conhece profundamente aquele espaço. Se perde isso em troca de algumas outras coisas, que é um ambiente que é organizado de uma forma mais profissional e que atende a um público mais amplo. Sim. Se eu for fazer uma venda numa casa que eu moro, eu vou focar às vezes numa coisa que vai ser vai valer muito para um tipo de hóspede, mas talvez não agrade a uma quantidade tão grande de hóspedes. Tem vários benefícios que a gente traz também, além disso, né? Tipo, quando tu falasse, na real, a gente estava reservando bem a propriedade, né? Ela ficou 100% ocupada durante a pandemia quase inteira, assim, né? Não foi mal reservada. Então, nesse quesito de rentabilidade, acho que a gente também tá vendo bem. Foi questão de atendimento mesmo com a pessoa. Acho que o proprietário, não se sentiu valorizado na relação, né? Dava a sugestão dele, fala tal coisa. Pô, legal, se eu lembrar eu falo, mas no dia a dia, com a nossa equipe toda lá respondendo mensagem e trabalhando, o pessoal não lembra, sabe? Assim, foi uma experiência interessante, eu queria trazer alguns pontos, e eu acho que um ponto bem importante que eu queria trazer também é o ponto eu não sei o termo em português, mas a gente fala, é o oversell e o undersell, né? Ou seja, é vender acima da expectativa ou vender abaixo da expectativa, né? Acho que talvez seja essa a tradução, mas assim, quando a gente por política na empresa, tanto quando a gente está falando com potenciais novos clientes proprietários, quando a gente fala com hóspedes, a gente sempre busca vender algo que é um pouquinho abaixo da expectativa do que a pessoa vai encontrar depois. De forma que quando aquele hóspede chegue na propriedade, ele tem uma experiência acima do que ele ou ela esperava. Isso é uma política nossa. E é uma forma que a gente aprendeu de vender ao longo do tempo e é o que a gente adotou. E eu vejo que muitas vezes, principalmente dependendo da necessidade de venda do proprietário ou em qualquer transação que seja, né, em qualquer arena que não seja só no nosso mercado, as pessoas têm aquela visão de que não, quando eu vender eu tenho que jogar a coisa lá em cima. E jogar a coisa lá em cima realmente ajuda a fechar mais. Sem sombra de dúvida, ajuda a fechar mais. Porém, como a gente já falou várias outras vezes, o Airbnb vive muito dos comentários. Ou seja, eu vou ter um feedback daquele hóspede depois que ele ficar dentro daquela propriedade. Então, se eu jogar a coisa lá em cima e a pessoa chegar com uma expectativa lá nas nuvens e não encontrar aquilo tudo, isso aí vai ter um impacto de médio e longo prazo. São comentários que talvez não sejam tão bons quando comparados com alguém que chega com uma expectativa mais baixa e isso surpreende positivamente. Então, tem isso também, né? E embora tu venda pior numa vez, ao longo do tempo, comentários melhores, tu vai começar a faturar muito mais, né? Exato. Essa que é a ideia.
E aí deixa os comentários de quem já experimentou, quem já teve aquela experiência naquela propriedade, vender. O Marcos, aqui tem uma pessoa, acho que é a Adriana Radovanovic aqui, fez uma Sim. pergunta pra gente. Eu vi que passou ali. Boa noite, Adriano. Boa noite. Sou anfitriã há 2 anos, estou à procura de um profissional para me ajudar a organizar o layout do meu espaço. Aceito sugestões. O que tu acha disso aí? Então, a gente tem uma parceira que a gente trabalha, que a gente pode indicar, que inclusive já falou nesse espaço aqui com a gente em outras oportunidades. E já que nós estamos conversando, Adriana, agora eu vi que estás botando comentário ali de novo. Onde é que é a tua propriedade? Qual é o estado? Enquanto ela vai respondendo, a gente vai falando. Não que isso seja um impeditivo, porque a nossa parceira, que é a Karina Buchala, designer de interiores, ela trabalha remotamente. O escritório dela é em Praia Grande, se eu não me engano, em São Paulo. Aqui em Floripa, ela. Ah, tá, a Adriana é de Floripa mesmo. Legal. Então, a Karina ela é de São Paulo. Ela morou um tempo aqui em Florianópolis. A gente até já fez uma live com ela. Se olhar no nosso canal lá do YouTube, você vai encontrar essa live que a gente fez com ela, uma live sobre home staging. E a Karina ela faz projetos, trabalhos remotamente. Tá? Então, ela continua nos atendendo. Inclusive, hoje eu estava fazendo um trabalho ali em Jurerê e eu estava em contato com ela. E a especialidade da Karina é justamente o que eu citei antes ali, é o home staging. Staging do inglês, home de casa, lar, e staging de palco. É como se fosse montar uma vitrine, assim, né? Pegar o teu imóvel, o teu apartamento, tua casa e fazer um trabalho para deixar esse ambiente mais organizado, mais limpo, assim, visualmente mais limpo, que atraia mais hóspedes. É bem legal o trabalho dela. E é um trabalho que normalmente não envolve despender de muito dinheiro, tal, dependendo do ambiente, obviamente. Então a gente tem trabalhado com ela, tem tido resultados bem bons e a gente recomenda muito o trabalho dela, porque ela é uma pessoa que trabalha em orçamento, assim, com orçamento e é bem fiel aos orçamentos, que é uma coisa que às vezes é bem difícil de encontrar. Mas assim, de repente, João, se puder, quer explicar um pouquinho mais, falar um pouco mais do homestaging e tal, a tua opinião. O que é o homestaging, né? É isso que eu queria comentar. Então, assim, ela perguntou do layout, né? Eu não sei se ela quer dizer isso com uma reorganização das coisas ou se ela quer mobiliar ainda o apartamento. Mas o que é muito importante para o aluguel, eu gosto de falar que as coisas mais baratas são as que mais dão resultado no aluguel de temporada. Por quê? Você comprar um apartamento de 500 mil reais é só o começo da jornada. Depois, os 50 mil, vamos dizer, 100 mil que tu vai gastar para mobiliar ele, vão fazer toda a diferença na hora do rendimento. Se tu gastar, vamos dizer, 50 mil ou 100 mil, essa diferença de 50 mil reais num negócio de mais alto padrão vai jogar o teu rendimento lá para cima. Por quê? Porque o que vale é o que a pessoa vai ver quando ela for reservar. Ela vai ver algo muito melhor se tu gastar mais e investir mais na montagem. Então, o mesmo apartamento que custava 500, se você gastar um pouquinho a mais para fazer a mobília, ele já vai render muito mais. Aí tu gasta um pouquinho a mais para botar um ar-condicionado, um pouquinho a mais para fazer uma fotografia profissional, esse pouquinho a mais do final, ele vai te dar uma porcentagem de rendimento, às vezes 50% maior. Então, minha opinião sobre isso é sempre essa. Se tem uma coisa para investir no aluguel de temporada, não é na compra do apartamento, não é tanto na localização. É em tu pegar apartamentos bons, claro, mas investir muito em criar um interior, não é nem agradável, é bonito, atraente, bom de foto, para tu conseguir vender isso bem no site, né? Então, quando for pensar no layout, no design, pensar muito no visual para foto, assim. Vale a pena trocar móveis velhos, vale a pena comprar decoração para ter umas fotos bacanas. Isso deve fazer toda a diferença, né? E vai retornar investimento com certeza. Certamente. E o interessante disso, que é uma outra percepção que às vezes as pessoas têm, assim, não tenho ar-condicionado. Poxa, vou botar ar-condicionado, a minha conta de luz vai aumentar R$300 por mês. R$300 por mês é uma diária no verão. Né? Às vezes, uma diária no verão dá muito mais que isso, na verdade. Ainda mais se for muito bom apartamento. E tu vai fechar muito mais reserva e vai ter mais ganho, mais valor de área. Fora mais caro. Né?
É que nem outra situação que a gente teve, também tem de vez em quando, é com jacuzzi, né? A gente tem três propriedades com jacuzzi, tem duas coberturas que tem jacuzzi. Uma delas tava dando uma certa despesa, assim, a mais de água e tal. Só que, assim, vamos dizer que tivesse dando aí R$ 400 por mês de despesa a mais de água e de manutenção. Nesse ano agora, especialmente esse ano na pandemia, era a cobertura que a gente tinha que vivia assim constantemente ocupada, desde maio até agora, sem parar, quase 100% de ocupação também por causa daquela jacuzzi. Então, pode optar em ver aquilo como uma coisa que está dando custo, ou tu pode optar em enxergar aquilo como um fator que está fazendo fechar negócio. O problema que acontece muitas vezes é que o proprietário que tem a cobertura com a jacuzzi, né, o anfitrião que tem a cobertura com a jacuzzi, não tem uma outra cobertura do lado sem jacuzzi para poder comparar os resultados. Sim. Ela só está vendo aquela propriedade que eu tenho. É que nem a coisa do ar-condicionado. Eu tenho um apartamento com ar-condicionado que está me dando R$ 400 por mês de conta de luz. Tá? Eu não tenho um outro apartamento no mesmo prédio, do lado, sem ar-condicionado, para poder ver a diferença de resultado. Então, a gente vê isso no nosso dia a dia, talvez, e até a gente tenta demonstrar isso, né? Já gravamos alguns vídeos e tal, mas a gente vê isso bem claramente. Então, Adriana, pode falar com a Karina aí. Abre a carteira, porque vale a pena dar uma investida, montar um negócio legal para faturar mais depois. Bem importante essa dica. E ela tá, se procurar, a gente botou um nome ali, ela tá no Instagram também, tá? Ela tem site, tá? Ah, legal. Lavanderia, bacana. Diferencial também. Joia. Faz muita diferença também. A parte de roupa de cama e tudo mais ainda. É uma propriedade, Adriana, que tu tens? Ou são mais de uma? São mais de uma? Porque isso aí também às vezes faz diferença, né? Da gente ter às vezes com um pouquinho mais de volume, as coisas também ficam mais fáceis, dependendo de como é, né? Mas legal que a gente tá conseguindo ajudar. Realmente massa ver isso. São 4. 4. Com 4, a lavanderia já começa a ficar muito mais prático, né? Muito mais prático. Certamente. A gente tá tentando chamar o nosso parceiro de lavanderia para fazer uma live com a gente, mas não conseguimos ainda. Os horários não se encaixaram ainda. Seria bem legal. A lavanderia é uma coisa que eu vejo que é um baita diferencial, até na qualidade da limpeza. Quando a pessoa tem uma lavanderia mais profissional, que deixa cheiro, né, que deixa aquela roupa de cama bem macia, a percepção de limpeza é muito maior. Então é uma experiência mais legal para o hóspede. Não, certamente. Então, assim, até o home staging ele tem a ver também com essa coisa que eu estava falando da venda, né? De como fazer essa venda acontecer, e é uma das coisas que a gente fala ali, se eu não quiser fazer um oversell, vender uma coisa que está acima da expectativa, a primeira coisa a se fazer é efetivamente melhorar o ambiente. Né? Então, melhorar a realidade. Né? Isso é o maior diferencial, e ter um bom orçamento, não adianta, né? E daí depois a gente tem essa flexibilidade. Né? Então, assim, Adriana, uma coisa que, quando tu estás falando de profissionalizar a parte de roupa de cama e tal, é da lavanderia mesmo, a forma como tu vais fazer a lavanderia, ou é os materiais, as roupas de cama em si? Só para a gente entender também um pouco melhor. Porque, dependendo do volume, às vezes tu nem precisa comprar, tem opções de locação, que dá para estudar também, dependendo do que tu vais fazer, né? A que a gente trabalha é uma indústria bem grande e tal, mas eu sei que tem menores por aí também. Estou ouvindo falar mais agora, na verdade. O modelo tem bastante. Ela vai mudar tudo mesmo. Joia. Bacana.
Então, João, esses eram assim os principais. O que eu tava na minha cabeça hoje era mais essa questão aí desse cliente, a parte de venda, que era Uhum. que eu estava mais focado, assim, né? E. Ah, tá ali, ela tá falando do enxoval. A grande. A gente, por muito tempo, a gente hesitou em trabalhar com roupa branca, justamente por causa da lavagem, né? Porque a roupa branca, ela mancha muito. Então, a gente não trabalhava com roupa branca porque a gente não tinha como, enquanto a gente não descobriu uma forma de fazer a lavação profissional. E eu acho que essa é a grande questão. Quando a gente fala de trabalhar com enxoval de hotelaria, né? Foi um assunto que a gente tratou também com a Carla Trindade quando ela estava aqui. E é assim, é ter o local certo, os produtos certos para fazer essa lavação para não manchar a roupa, né? Às vezes a própria lavação mancha a roupa, dependendo dos produtos. Ela não Então fica isso é amarelada, bem né? importante. É complicado. Mas é um diferencial. Se conseguir utilizar a branca, ela dá uma sensação de limpeza bem maior. É, Que é mais bacana, né? a gente nota muito isso. Isso é um comentário assim que quando a gente mudou, a gente viu os comentários chegando, né? Vários hóspedes, na verdade, comentavam a respeito. Então foi bem legal, assim. Tem mais gente entrando agora, pessoal que estiver entrando, a gente está tratando de perguntas. Acho que o tema até agora tem sido principal é a parte de venda mesmo, né? E Uma do essa comunicação é a comunicação dentro do Airbnb, né? Eu acho que isso aí é um tema que está bastante na nossa cabeça. Outra questão, João, que eu acho que eu queria ver também, assim, que de repente a gente pode trocar alguma ideia, é a mudança que a gente está vendo aí, que vai vir do Airbnb. A gente já foi comunicado para dezembro, Ah, né? sim. Na Uhum. estrutura das taxas do Airbnb, né? Então, de repente, só explica um pouquinho melhor como é que está hoje essa estrutura e o que o Airbnb está se propondo a mudar. Bom, vamos lá. O ideal era desenhar, né? Porque isso aqui, falar de número não é muito legal. É, Mas, basicamente, quando a gente aluga pelo Airbnb, né? O site cobra duas taxas da gente, né? Então, ele cobra 3% sobre o valor da reserva que a gente vê ali. Então, se eu botei R$ 1.000 na diária, o site vai me cobrar R$ 30 de comissão, vai aparecer ali no teu extrato. Mas o que a gente não vê é que, além disso, quando o hóspede vai reservar, então, eu sou o hóspede, eu tenho que reservar uma propriedade no Airbnb, o valor é 1.000, vai aparecer para mim uma rubrica embaixo que é a seguinte, taxa de serviço. E vai aparecer mais 130, R$ 150. Então, é geralmente entre 13% e 20%, dependendo da região em que a propriedade fica, né? uhum, Então, o Airbnb cobra uma taxa bem grande do hóspede e uma do anfitrião também, uma taxa dobrada. E é muito inteligente isso, na verdade, porque a gente não percebe, né? é, Tem uma aparência de ser muito barato, 3%, olha, pô, barato. Daí o hóspede às vezes reclama mais, olha, pô, a taxa é cara, mas como o anfitrião não vê, parece barato, né? é, Eu não sei se houve algum rolo com relação a isso, não sei se houve algum problema, alguma demanda judicial é, fora do Brasil. Foi isso? é, Não isso, sei. isso é o que estão falando. Porque assim, aqui no Brasil Aham. não, mas o Airbnb vai mudar no Brasil para alguns anfitriões no dia 7 de dezembro. A maior parte vão ser anfitriões profissionais, anfitriões que trabalham com sistemas com channel manager, né? Com Sistema de sistemas gestão, que assim, né? integram calendários e tal. Mas na Europa vai mudar geral para todo mundo no mesmo dia, 7 de dezembro, para a Europa inteira, todos os usuários do Airbnb. E o que existe é uma demanda judicial na Holanda, A Holanda. que existe uma disputa lá porque parece que existe uma lei na Holanda que não permite que um prestador de serviço cobre pelo mesmo serviço dos dois lados da transação, né? Então, se eu estou fazendo uma intermediação, legalmente não se pode fazer isso. Não pode cobrar
dos dois lados da transação, do hóspede e do proprietário, pelo mesmo serviço. Então, existe isso aí está na justiça lá, o Airbnb perdeu agora em primeira instância, foi para a segunda instância, e eu acredito que na Holanda eles não têm 16 instâncias, né? Eu acho que deve ser só 2 mesmo. Enfim, eu sei que agora foi para a corte lá do país e tal, só que aí eu acho que o Airbnb, como forma já de se garantir e tal, eles estão mudando a estrutura de taxas na Europa inteira. Então eles vão migrar desse modelo de cobrar 3% de um lado e 12, 13 do outro, para cobrar uma taxa única de 15%, que, entre aspas, vai ser cobrada do anfitrião. Na verdade, já, assim, na prática já era cobrada, só era dividida entre as duas partes, então um lado não via a taxa do outro, vamos dizer assim, né? Sim. Então agora ele vai cobrar 15%, e esse 15% ele não vai aparecer para o hóspede. Quando o hóspede, esse valor vai estar embutido no valor da diária, ou seja, né, ele vai descontar tudo do anfitrião, entre aspas, e o hóspede não vai ver a taxa de serviço, que é o que acontece, por exemplo, no Booking. Né? Então, só que para o anfitrião, certamente vai ter aquela percepção de que em vez de eu estar pagando 3%, agora eu vou estar pagando 15%. O que vai ser preciso tomar cuidado? É que isso vai ser efetivado a partir de dezembro, e se eu não alterar o valor da minha diária para refletir isso, aí realmente vai ser tudo descontado do anfitrião. Aqueles R$1.000 lá, para seguir no exemplo, né? Que aqueles R$1.000 que antes cobraria 30 para o anfitrião, né? Ficaria lá 170 líquido, vai ser 15%. Então vai ficar 850 líquido. Então, tem que subir o preço, né, para compensar. Exatamente, tem que subir o preço aí em 12%, 13% para eu permanecer com o mesmo valor líquido entrando na minha conta, né? Isso não vai necessariamente mudar o valor que o hóspede está pagando, se eu corrigir, né? Se eu fizer essa correção para cima. Mas eu acho que no começo, reservas já confirmadas vai permanecer pelo menos pelo que chegou para a gente, né? Do Airbnb, as reservas que forem feitas, confirmadas até o dia anterior à mudança, né? Até o dia ali, no dia 6 de dezembro à meia-noite, vai permanecer na estrutura de taxa anterior. Vai ser só para reservas efetivadas a partir do dia 7 de dezembro, e o que nos foi informado no Brasil é para quem está usando o Channel Manager, para quem está usando um software de terceiros para controlar o calendário e o tarifário. Mas eu acredito que se na Europa já mudou para todo mundo, provavelmente em algum momento aqui vai mudar para todo mundo também. E também... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Eu também creio que vai mudar rápido, sabe por quê? Antigamente, se a gente fosse no Airbnb, não aparecia em nenhum lugar quanto que o hóspede estava pagando ao todo. Se quer saber quanto o hóspede pagou ao todo, até a gente queria devolver uma diária para o hóspede, a gente quis cancelar a reserva dele e reembolsar integralmente. Mas o reembolso integral não reembolsa a taxa do Airbnb, naquele caso. A gente queria reembolsar, a gente foi perguntar para o Airbnb quanto que era para reembolsar, eles não queriam nos falar, porque eles não divulgavam. Hoje eu fui ver uma reserva no Airbnb e está escrito ali quanto que o hóspede pagou, taxa de serviço do hóspede, quanto veio para você, taxa de serviço do anfitrião, tudo bem transparente. Então eu imagino que eles estão também arando ali a terra para já mudar isso para todo mundo. Eu imagino que vai ser rápido, inclusive, depois de... Eu acredito também que sim. Até porque, por um tempo ali, no momento da transição, quando não mudar para todo mundo, vai criar uma vantagem competitiva para quem não está usando o Channel Manager, né? Então, para a gente que é anfitrião profissional, a gente vai ficar em desvantagem no mercado por um tempo, porque a percepção do hóspede, assim, para eu continuar recebendo o mesmo valor que eu recebia antes, eu vou ter que aumentar a minha diária em 12%, 13%. E quem não tiver a mudança não vai precisar fazer isso por um tempo. O valor final da reserva,
é o mesmo. Mas quando as pessoas olharem a listagem ali na busca, que o Airbnb mostra o valor que é o a partir de, né, a diária, né, o que aparece ali, o valor da diária, R$ 98. Aquilo ali é um a partir de. É o valor mais baixo que tem no calendário daquela acomodação. Quem não tiver na estrutura de preço nova vai ter uma vantagem, né? Porque a taxa de serviço ela só vai aparecer lá no final, quando a pessoa for reservar. Não vai aparecer no preço que está lá na primeira página. E que para os nossos anúncios vai aparecer na primeira página, né? Então é isso aí. Qual a postura concernente àqueles que querem locar por fora da plataforma? Sim, hóspedes que entram em contato pelo Airbnb e querem alugar por fora. Eu acredito que é essa a pergunta, né, Adriana? Com relação à postura dos hóspedes que estás questionando, né? Vamos começar por aí. Se não for isso, me corrige. Mas, João, diz aí. Bom, nossa postura, se for essa pergunta, a nossa postura é a gente não faz. Dois motivos, um legal e um moral. O motivo legal é proibido pela plataforma. A pessoa está chegando por ali, tu vai tirar da plataforma, na verdade, tu vai estar, aspas, roubando a comissão que eles deveriam ganhar. Então, eles proíbem isso, tá no contrato. Pode ser penalizado por fazer, né? Se o hóspede vier te denunciar, por exemplo, você pode ter problemas. E também, o Airbnb ele oferece várias coisas, ele não é só o intermediador, ele oferece vários serviços para você, que são, por exemplo, um seguro, uma central de resolução de conflitos, um meio de comunicação seguro, né? Então tem diversos benefícios ali. Ele tem um contrato padrão, que é bem bom, que pode ser usado na justiça se for necessário. Ele tem vários benefícios ali que a gente prefere usar. Pra gente é melhor tendo esses benefícios do que fechando por fora. Além do que, quando a gente trabalha com a administração de vários imóveis, nosso contrato com os proprietários de imóveis é somente para administrar o anúncio deles no Airbnb, né? Não é para fechar locações, porque a gente não é uma imobiliária, né? Então a gente trabalha só dentro das plataformas. E tem um motivo moral também, né? Se for pensar, o Airbnb está gastando lá bilhões de dólares em marketing para atrair o hóspede. Ele já atraiu o hóspede, fez todo o trabalho dele. Aí a gente vai lá e fecha a reserva por fora para não pagar pro site. Como uma empresa grande, não parece que a gente está roubando deles, né? Mas a gente está, no mínimo, sendo sacana. Usando o trabalho deles de graça. Também eu acho isso, eu levo isso a sério também. Não sei tu, Marcos. Não, isso aí é o que mais me... Porque assim, é que nem a gente estava falando da negociação com o hóspede antes lá de valor, tal, né? Que eu fiz o comentário que é o seguinte: o Airbnb não obriga ninguém a colocar o imóvel para anunciar ali. Sim. Entendeu? Existe um monte de plataformas, ou se eu quiser fazer direto, eu posso lá fazer anúncio pago. Eu posso ir fazer anúncio pago no Facebook, no Google, no sei lá onde. Posso criar uma página. Tem muitos grupos de locação que aluga um monte, é só botar no grupo lá. Tem vários. Exato. No Facebook. Aluga um monte. Então, assim, eu posso pegar. Eu sou proprietário de um apartamento. Eu posso criar página na internet, posso fazer tudo por minha conta. A opção é minha. Ou eu posso escolher participar da comunidade do Airbnb, que o Airbnb investe bilhões de dólares por ano para manter aquele negócio rodando. Claro, lucra também, tem que lucrar, porque é um negócio. Mas ninguém é obrigado a ir para o Airbnb. O Airbnb não põe uma arma na cabeça de ninguém para anunciar ali. Então, se eu vou anunciar ali, como tu falasse, é uma questão moral, horas. Por que eu vou colocar ali e depois vou passar a perna na plataforma? Né? Eu sempre penso dessa forma e penso também que, exatamente, todas essas questões aí dos benefícios, né? Tem um outro ponto também que é a gestão ali que o Airbnb faz dos pagamentos, né? É verdade. Importante isso. Bem importante. Tenta fazer uma transação de cartão de crédito fora do Airbnb para ver como é que é. Não, e no Airbnb tu garante a reserva, né? Geralmente na direta a negociação é 50% antes que da hora. Chega na hora, a pessoa não apareceu, tu perdeu a data. No Airbnb tu vai receber, tá garantido, sabe?
Exato. O dinheiro é pago à vista. Exato. Então tem tudo isso, né? Assim, eles geram muito valor. E assim, se a gente for ver, poxa, a taxa é alta, 15%, não sei se a taxa é alta, porque sinceramente, né? A gente pode pegar e, como eu falei, então tá, não quero pagar os 15%, então vai lá, monta um site, anuncia na internet, tenta fazer um imóvel próprio, ranquear em algum lugar no Google aí com investimento próprio para ver como é que vai ser. É complicado. E Né? assim, se você cartão de crédito também, Marcos, se a pessoa for ter uma máquina de cartão para ela, para fazer reservas na internet, vamos dizer, É, vai começar em 4% da taxa do cartão. é, Então, assim, fica complicado. é. Eu vou Aí tem perguntar essa aqui, ó. desvantagem que a Adriana está perguntando ali, né? Que o Airbnb realmente ele só tem essa forma de pagamento. Ele não tem a opção de depósito, boleto, etc. Tal. Uma época até tinha, há um tempo atrás até tinha boleto, não tem mais. Dá Então, muito essa é a problema, boleto. desvantagem. Realmente, né, não tem como, mas aí é o que eu digo também, a pessoa que está se propondo a chegar ali e usar a plataforma, né, é assim, né, Mas também nada impede, né, Marcos, de quem tiver interesse em atrair esse tipo de hóspede, estar anunciando daí em outros canais. sim, O exato, Booking, por exemplo, tu pode receber por transferência, por boleto, à vista até na chegada, se quiser. Pode é, anunciar nos grupos do Facebook, anunciar em imobiliária. Tem essa possibilidade. Não, exato, não é tão bom, eu acho que é pior, mas o meio existe, né? sim, exato, exato. Pode ir para outros canais, né? E teve uma pergunta anterior ali que era aquela questão a reserva para 4 aparece 5. Como fazer? É complicada a situação. Tem duas coisas para fazer, eu acho. Diga. Bom, primeira coisa, tu pode relevar e simplesmente deixar o pessoal se virar ali dentro. Isso é uma atitude. Aham. Às vezes, se tu confrontar o hóspede e reclamar, se for, por exemplo, é um bebê, vamos dizer, uma criança, às vezes ele tá ciente que são 4 camas mesmo, que não vai ter onde se dormir, tá nessa, vai achar bom. Se tu for reclamar, vai gerar um atrito desnecessário. Pode acontecer. É. Mas claro que é um problema também estar desrespeitando a tua regra. Mas às vezes é mais fácil do que tu bater de frente. Outro É. problema seria, por exemplo, a pessoa reservar e esperar que tenha uma cama, esperar que tenha espaço, né? Aí, o que eu acho bom é tu fazer um registro disso. Pedir pra pessoa botar no Airbnb ali, ó, só confirmar, tá 25 pessoas, tal, anuncia pra 4, tá ciente de que não tem cama pra isso, não tem nada. E daí pra pessoa ter essa ciência de que não tá preparado pra receber tanta gente, né? É. Eu vejo que a atitude tem que ser um pouco por aí. O que tu acha? Eu acho que esse é um caminho. Uma das, assim, claro que quando a pessoa aparece ali na porta com mais gente, aí é mais difícil, né? Mas uma das coisas que a Sim. gente adotou faz algum tempo para tentar prevenir esse tipo de situação e que daí ajuda, porque tem hóspede que às vezes é por, assim, não é por mal. A pessoa realmente não imagina que isso vai ser um problema, às vezes, É. né? Bem comum, na verdade. Então, a gente faz algum tempo já que a gente adotou a política de pedir as informações de todos os hóspedes que vão ficar naquela acomodação, né, na hora que fecha a reserva. Então, quando fecha a reserva, a gente vai lá e pede o nome de todo mundo, documento, né, faz como se fosse um cadastro, assim. E Igual no seu hotel, daí, né? Aquela ficha de cadastro de entrada, assim, de check-in. A gente faz aquela exato, ficha. exato, como a ficha de cadastro de hóspedes. E aí, por pedir essa ficha, muitas vezes aí essas situações aí elas assim, elas já aparecem, né, antes da pessoa estar na porta ali, né? Aparece logo depois da reserva. Daí a gente tem condições de avaliar exatamente como é, né, essa pessoa mais, se realmente dá para atender ou não dá. Daí volta no começo da nossa conversa de hoje, que é assim, até que ponto eu vou querer É. personalizar a minha acomodação para atender demandas específicas de hóspedes específicos, né?
Então, assim, eu acho que tem que ver o momento, né? Tem que ver a minha necessidade de venda de diária, se ela é muito alta, se ela não é, enfim, tudo isso, né? E aí a Adriana comentou ali que ela cobra mais por hóspede, isso aí é bem comum. Quando eu fazia só um anúncio de Airbnb, que era o que eu cuidava da minha família, eu fazia isso, eu colocava ali valor a mais se fosse mais hóspedes, né? E porque era um controle mais fácil para mim. Depois na empresa a gente parou de adotar essa política. A gente, na verdade, parou, mas eu recomendo para todo mundo hoje que não tem essa política, na verdade, de preço por hóspede. Eu recomendo que tenha um preço só para a propriedade inteira. Porque senão acontece aquela coisa, tu vai achar melhor alugar para 4 que para 2. Não faz sentido, Ali, ó, o é comentário que veio ali agora, ó, aluga para 2 e diz que os outros 2 são visitantes. Exatamente. Então, assim, se a minha capacidade são 4 pessoas, aluga o valor que é para 4. Porque, sinceramente, mesmo que sejam 2 pessoas, poderia estar alugando para 4. Exatamente. Né? Então, tu vai cobrar para não ter aquela perda de oportunidade. Né? Eu vou cobrar menos para 2 hóspedes. Aí chega lá, tu aluga 10 dias em janeiro para 2 hóspedes, no valor mais barato, e perde a oportunidade de repente estar alugando para 4, no valor mais alto. E tu alugaria, porque é janeiro. Exato. Então, a gente adotou essa política de cobrar sempre pensando na ocupação máxima. A gente cobra o custo de limpeza, lavanderia, sempre pensando em ocupação máxima. Inclusive, a gente equipa o apartamento para a ocupação máxima, sempre. E aí, se aparecerem os 4, tá bom. Já cobrei para 4. A gente fez uma conversa aqui outro dia com o Gabriel, você se lembra? Eu não participei, foi tu que fizesse, claro. Sim. Mas ele comentou que ele fazia no apartamento dele. A pessoa reservou para 2 pessoas, era para 4 pessoas, né? A pessoa reservava para 2, ele deixava 2 camas cobertas com plástico para não sujar, deixava pronta já para o próximo hóspede só para ninguém usar. É legal como corte de custos, é uma coisa que vai te fazer gastar menos, mas eu penso se eu chegasse no lugar, sabe? Eu vi as fotos do lugar, 2 quartos, cama de solteiro aqui, cama de casal aqui, sofá. Tu tá esperando ter a propriedade inteira para ti. Aí tu chega lá, uma cama tá sem roupa de cama, ou tá de outra maneira, às vezes é um casal, mas às vezes não é, daí um vai querer a cama de solteiro, outro de casal. Fica uma coisa meio antipática, eu acredito. Então, não é aquela experiência 5 estrelas, né? Que a pessoa tá alugando, não é um hotel que vai ter as camas necessárias que ela pede, é uma casa, alugar uma casa, um apartamento inteiro. Então, eu vejo que, mesmo cobrando ou não, a pessoa sempre tem que botar assim tudo, deixar tudo pronto. Foi o que a gente resolveu fazer, faz algum tempo já. Nós vamos cobrar tudo, vamos sempre pensar em ocupação máxima. E cobrar de acordo. Aí, no caso, eventualmente, dependendo da época do ano, dependendo do tempo da reserva, alguém vem ali e diz, poxa, não, mas vai ficar só a casa é para 4, mas vai ser só eu e minha esposa. Daí o negócio é em baixa temporada, numa época que não tem ninguém lá, tal, não sei o quê. Tu pensa, não, tá, tudo bem, vou dar um descontinho, então, porque vão ser só 2 pessoas. É mais fácil, né? É mais fácil daí tu negociar um descontinho, né? Do que tu ficar sempre nessa coisa, fica meio que uma noia, assim, né? Pô, aluguei para 2, será que apareceram 4? Será que depois que eu sair apareceram mais 2, sabe? É uma incomodação, né? Isso sem falar num outro problema que a gente não comentou, que é o seguinte: quem já reservou no Airbnb sabe. Aquele lugar de selecionar quantas pessoas efetivamente vão estar na propriedade é muito fácil de esquecer de botar. É muito comum que reserva para uma pessoa em propriedade que cabe 10. E, obviamente não é para uma, mas se tu tá preparado, tu não vai ter esse problema. Se tu tá levando a pé da letra, você tem que no mínimo perguntar, porque pode estar errado. Se tem a cobrança automática do Airbnb, pode ter cobrado errado. Você vai ter que explicar a pessoa, ela vai ter que pagar mais ainda, vai botar mais gente. Gera um atrito, inclusive, no começo
no começo da estadia, né? O Jonas ali perguntou se pode ter essa negociação na plataforma. Sim, pode. Ele me permite que tu coloque um valor extra por pessoa. Um valor extra em reais. Então, assim, R$ 10 por pessoa acima de 4, acima de 5. Não pode ser porcentagem. Tem que ser um valor fixo. Isso também é um problema, porque, assim, se tu põe um valor fixo de R$ 20, vamos dizer, na alta temporada que tá cobrando 500 por diária, R$ 20 é pouco. Então, tipo, mas é pouca diferença na pessoa mais ou menos. Na baixa tá cobrando R$ 100, pô, R$ 20 já é mais. Então tu vai começar a receber só reserva para 2 pessoas. Um valor mais barato, porque o valor da pessoa extra inviabiliza. Não fica uma coisa muito boa quando tu faz essa precificação mais dinâmica. Então eu realmente não recomendo. Eu acho que é uma má ideia cobrar por pessoas extras. Eu também, a gente vê isso, assim. É como eu falei, eu acho que é mais fácil tu, eventualmente, no momento de baixa temporada, de baixa procura, tal, tu dar um descontinho para alguém que se manifesta, dizendo, vai ser só eu, vou ficar trabalhando ali um mês. Tá, beleza. Assim, também, né, baixa temporada, tudo bem. Não que a gente faça isso também, A gente mas não assim, faz, mas poderia fazer. Uma pessoa poderia fazer. mas eu acho que é uma questão que dá para que é mais fácil de lidar do que essa coisa de ficar cobrando por pessoa. E realmente, assim, tá falando dessa questão ali de colocar o número de pessoas na hora de fazer a reserva, né? A gente começou a ter teve um momento que a gente começou a ter muito problema com isso, assim. Quase todas as reservas vinham para uma pessoa só. Aí depois você vai, não, mas é 4. Daí depois da reserva feita, a gente ficar cobrando a mais, porque, não, era para ter botado 4. E assim, que rolava. Baixa temporada, reservamos por R$ 100 a propriedade. O valor por pessoa era 50. Aí botou uma, era 4. O valor ia quase triplicar. Aí a pessoa ficava puta também. Eu olhava na reserva, porra, mas daí não dá pra mim eu cancelar, não sei o quê. Aí não dá de cancelar mais, porque já tinha passado das 48 horas. Aí era rolo. Porque começou a criar um monte de situação de conflito, assim, né? E daí aquela coisa, né? Não é que é um grande problema, mas já começa a relação com o hóspede de maneira não ideal. Então, depois, qualquer coisinha que sai dos eixos na reserva pode te levar a um comentário ruim de uma maneira mais fácil. Isso prejudica, no fim, teus comentários, que vai prejudicar o teu rendimento lá na frente. Jonas perguntou se não é um migué. Olha, eu também já achei que era, eu achava que era. Mas começou a acontecer tanto mesmo, que eu me convenci que a plataforma do Airbnb não deixa claro que você tem que botar o número ali. Porque realmente, assim, alguns reclamavam, alguns achavam de boa, esqueci mesmo, mas era quase toda reserva, uma pessoa. E a gente vê que, assim, agora que a gente não faz a diferença de valor, continua vindo um monte de reserva como uma pessoa. Então não é aquela coisa que o cara tá ali comparando com 4, com 1, com 2, não, vou botar com 1 porque vai ser menos. Não, porque continua acontecendo. Né? E aí, realmente, é isso aí que foi comentado ali agora também, assim, a gente... Depois de fechar a reserva, a gente também pega o nome de todo mundo certinho e tal, para garantir, para ter um dispositivo a mais para evitar desconforto na hora da chegada. Né? Você pode perguntar ali, né? Eu vi que tu cadastrar 5 pessoas, mas não é 4. Por acaso, alguém já visitado, alguma coisa assim? Tu leva na boa já, né? Já traz como na boa fé, a pessoa vai responder na boa. E todas essas situações eu acho engraçado, assim, porque tem várias situações dessas que é que nem a coisa do o cara vai deixar o ar-condicionado ligado o dia inteiro com a janela aberta e tal. São algumas coisas assim que a gente escuta do aluguel temporada, né? Acontece, óbvio que acontece de vir ali aquela reserva que vem gente a mais e tal, mas percentualmente a gente vê que é tão baixo, assim, pelo menos dentro desse modelo do Airbnb, assim, pensar nas milhares de reservas aí, centenas de reservas que a gente faz anualmente, né? Poxa, são tão poucos os casos desse tipo de problema que o foco fica naquela uma situação que deu errado, em vez de pensar nas outras 135 que não deu. Então, assim, pessoal, vamos encerrando por hoje. Valeu a presença de todo mundo. Lembrando que a gente está ao vivo todas as quintas-feiras, às 19 horas, Papo de Anfitrião. Às vezes temos convidados externos, às vezes é eu e o João, ou eu e o Rafael, alguém da equipe. Mas em todas as lives a gente está sempre aberto para ter essa interação, para responder pergunta, então, independente de quem for o convidado, eu acho que a gente está sempre aí disponível. E também, assim, entrando em contato com a gente no inbox ali também, a gente está sempre disponível para tirar dúvidas e ajudar no que a gente puder ajudar. E, novamente, obrigado pela presença de todo mundo. João, palavras finais aí.
Aos finais, muito obrigado, gente. Tô achando muito legal esses papos que a gente tá tendo aqui. A gente vai falando de um monte de coisa, respondendo pergunta. E é divertido. A gente vai pensando sobre, falando sobre a lugar de temporada. Tô gostando bastante de fazer. Se o pessoal estiver gostando também, vamos fazer mais, né, Marcos? Esse Massa, estilo aí. certamente. Galera, valeu, Boa boa noite, noite, gente. tudo de bom. Confira o nosso canal no YouTube, página do Facebook, curte aqui também no Instagram, nos segue aí, que sempre tem dicas saindo toda semana, não só ao vivo, mas também com as gravações, trechos que a gente extrai mais relevantes, e também no podcast Papo de Anfitrião, em todas as principais plataformas de podcast. Procura lá, Anfitriões de Aluguel, Papo de Anfitrião, que a gente tá por lá. Valeu, boa noite e até a Show de próxima bola. semana. Grande abraço, gente. Mais. Tchau.